5 coisas que você precisa movimentar profundamente para transbordar o seu feminino. E não, eu não vou falar para você colocar um vestido, passar um batom ou usar uma flor no seu cabelo. Embora, quando conhecemos o poder que existe por detrás dos símbolos e como eles atuam de forma inconsciente, porque sim, o inconsciente coletivo tem um grande poder sobre nós. Esses símbolos são aí grandes elementos de reconexão, são como gatilhos. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Hoje nós vamos bem profundo e se você está preparada, vamos lá! Oi, amigas! Sejam muito bem-vindas, é uma honra recebê-las aqui. Eu sou Julie Canoli. Esse aqui é o lugar onde nós vamos profundo nos assuntos da energia feminina. Tem também muita dança, tem muito movimento, trabalhos com a psicoterapia corporal, com a terapia sistêmica, tudo para destravar, desbloquear e transbordar essa beleza, essa leveza, essa amorosidade em direção à vida que se faz tão urgente e tão necessária. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreve no nosso canal e deixa aqui esse like abundante, cheio de beleza também para contribuir que mais e mais mulheres possam receber esse conteúdo. Muito bem, então quais são os pontos primordiais para que eu comece a movimentar, para que eu possa me reconectar e trazer essa energia de volta para a vida e transbordar tudo isso em direção à vida. Então, top 1 para que a gente possa transbordar esse feminino e fazer essa ligação com essa energia é a nossa receptividade. Como é que tá aí essa parte em você que recebe? Porque se nós não sabemos receber, se nós estamos nessa postura fechadas, nós entramos num lugar de autossuficiência e independência extremo. Esse lugar vai trazer pra gente uma rigidez e uma dureza, não só no nosso corpo, mas na nossa energia como um todo, nas nossas emoções. Então nós ficamos rígidas e fechadas. Nós não queremos ajuda de ninguém, não precisamos de nada, a gente dá conta de tudo, porque a gente é forte, poderosa e não precisa de nada e de ninguém. Essa postura bloqueia, trava e tira a gente do nosso lugar. Por quê? Porque uma das características essenciais do feminino é a receptividade. O feminino é esse elemento aberto que recebe, que se comunica, que troca com a vida. Então, como que a gente está nesse lugar? Eu sei receber, eu sei pedir ajuda, eu sei receber as ajudas das pessoas, da própria vida. Vou te dar um exemplo. Quando eu reencontrei o meu marido, quando a gente se reencontrou, ele ainda não era o meu marido, eu estava numa situação extremamente difícil. Eu já vinha desse lugar de dar conta de tudo tá nas minhas costas. Eu tinha assumido ali essa postura de que eu tinha que bancar tudo na minha vida. Eu vinha já de uma relação muito difícil, onde eu estava nesse lugar que não era o meu. Tinha que dar conta de tudo. Então, eu já vinha dessa postura enrijecida e eu já tinha visto essa história acontecer. Eu já tinha visto isso na história da minha avó, quando ficou sozinha ali e precisou dar conta da minha mãe muito pequenininha. Eu vi isso na história da minha mãe, quando meu pai foi morar com a sua nova família e eu tinha só 5 anos e ela precisou dar conta de tudo sozinha. Então a gente vai aprendendo e os padrões vão se instaurando na nossa história, nas nossas crenças, e assim a gente vai acreditando que é assim mesmo. Eu tenho que dar conta de tudo sozinha e eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu preciso ficar com eu preciso carregar esse poder de dizer isso. Só que na verdade, por dentro existia ali uma grande fragilidade, uma grande dor, pesado, estava dolorido e eu não tinha como fazer sozinha. E aí, quando ele me ofereceu ajuda, eu disse não. Onde já se viu? O que ele está querendo de mim? O que ele está pensando? O que ele quer? Ele vai me prender? Ele vai me amarrar no pé? Sabe aquelas coisas malucas que passa pela cabeça da gente? É o medo. O medo.
Então, no primeiro momento, eu rejeitei, eu recusei, eu disse não, onde já se viu, e a minha honra. E aí eu não aceitei ajuda. No entanto, ao longo do processo, eu pude relaxar. Eu pude confiar, eu pude soltar, me reconectando comigo e dizendo sim, eu preciso de ajuda. Não tinha outro caminho. E aí eu pude chegar nesse ponto de falar, ok, eu preciso de ajuda. E aí, amigas, tudo ficou mais leve, mais fácil, tudo fluiu. Então, saber receber as ajudas, saber receber os presentes, saber receber os afetos, tudo isso é parte desse lugar do feminino. E eu diria que até antes de chegar nesse top 1, que é essa receptividade, tem um lugar do relaxamento. Eu preciso estar relaxada para receber, porque se eu estou armada, se eu estou nessa defensiva, pronta para a guerra, pronta para a luta, eu não vou conseguir relaxar. Então, relaxa no seu lugar, relaxa e receba. O top 2 para essa reconexão, para esse transbordar do feminino, é a nossa intuição, que muitas vezes aqui é abafada, é negada, porque em algum momento ou outro você pode ter aí experimentado sentir essa intuição e às vezes alguma coisa ali não deu muito certo, ou você viu alguém falando da intuição, aí fez, acaba vendo as histórias ou sentindo as histórias de um jeito equivocado e acaba bloqueando e acaba negando e acaba abafando algo que é tão poderoso. Essa intuição, essa voz, esse lugar mais profundo, esse lugar de conexão com a nossa voz, com o nosso ser, é algo que é fundamental para a nossa vida. Esse lugar também é o lugar dos sentidos. Então, quando a gente fala de intuição, a gente fala também de voltar para esse centro dos sentidos, para esse lugar sensorial, que é aqui a nossa casa, o nosso templo, o nosso reino, o nosso corpo. Então, o que você está sentindo nesse corpo? Como estão os seus sentidos? Como você sente a vida? Quando a gente volta a sentir o corpo, toda a vida começa a ganhar mais sentido. Quando a gente volta a ouvir, o que eu estou realmente sentindo sobre isso? Qual é a minha impressão sobre isso? Porque às vezes a gente já vem com um roteiro pronto, com uma vida matemática toda programada dentro de uma planilha, dentro das metas que nós precisamos cumprir, e tá tudo bem ter aí um caminho, ter um norte, mas a gente precisa abrir um espaço para esse centro dos sentidos. O que eu estou sentindo agora? Por quê? Porque o feminino é esse lugar da sensibilidade. Então eu convido a você a experimentar. O que você está sentindo agora? O que você ouve? Qual é a mensagem? O que seu corpo está falando? Qual é o chamado? Se abra para essas percepções. O top 3, para a gente transbordar essa beleza toda, é a nossa integridade. Integridade, a sua essência, a sua verdade em movimento, aquilo que é realmente essencial e especial para você. Então, se eu disser para você aqui, olha, para você ser uma mulher mais feminina, você vai precisar se encher de joias. Eu quero ver você usando muitas joias, porque você precisa desse movimento, joias grandes e brilhantes. E se você não fizer isso, você não vai estar acessando esse lugar aí do seu feminino. E aí você vai falar assim, mas Julie, eu não gosto de usar brinco, eu não gosto, isso não faz parte de mim. Isso não é... Eu posso até experimentar, mas não é. Aí, mas eu vou colocar. Aí você pega, compra, gasta uma fortuna para comprar suas joias, os seus brincos, e aí você usa tudo aquilo e você sabe que aquilo não é você, porque você não gosta, mas você está usando porque eu falei, ou porque alguém falou, porque a sua mentora falou, alguém disse que você, para ser feminina, tem que usar aquilo. Então, aí você perdeu o contato com aquilo que é. Então, se eu me conheço, eu sei
que independente disso, desse elemento ter a sua beleza ou ter o seu símbolo, seu significado, mas não condiz com aquilo que eu sou. E aí a gente vai para um lugar muito especial, porque o feminino não tem uma caixa pronta. Ele não é uma caixa já prontamente estruturada dentro de formas exatas. O feminino é livre para se expressar. Então o feminino é aquilo que é. E quando você consegue levar aquilo que é para você para a vida, esse feminino tem um caminho livre para poder se expressar da forma que ele é. Então, não existe regra, não tem que nada. Não tem que ter joia, não tem que ter brinco, não tem que ter cabelo longo. Existem, como eu disse para vocês, alguns gatilhos e algumas percepções, alguns formatos que a gente pode usar para experimentar, para ver como que isso cabe aqui dentro do meu corpo, dentro do meu sentir, se isso chama algum outro movimento. Então, existem alguns caminhos, mas quando eu consigo preservar aquilo que é verdadeiro e essencial para a minha alma, aí, amiga, o caminho está aberto para o seu feminino, porque a sua integridade, a sua verdade está em movimento. Aquilo que você sente é aquilo que você comunica, que você expressa, e não tem nada mais bonito do que isso. Integridade. O top 4 para essa reconexão e esse transbordar desse feminino é a leveza. E aí eu vou chamar essa leveza aqui de romantizar a sua vida. E é tudo que a gente ouve. Não romantize as relações, não romantize a maternidade, não romantize o movimento da vida, não romantize... A gente ouve a vida, porque a vida é dura, a vida é difícil. Fala aquelas pessoas que vivem tudo isso. Só que nós temos a opção e a escolha de tornar tudo isso, de tornar a nossa vida melhor e mais leve, sim. É uma escolha, sim, porque se existe uma situação de vida que não é fácil, que tem os seus desafios, que é difícil, ok, faz parte do jogo que a gente está jogando aqui, ainda assim eu posso escolher levar isso com leveza, por mais difícil que seja. Porque eu sei que existem coisas muito pesadas. Existem. Ainda assim, a gente pode fazer disso uma grande dança. Eu posso conduzir isso de uma forma leve. Então, eu só me desiludo se eu me iludo. Se eu vou para uma situação de vida com extrema consciência, eu consigo colocar sim beleza, leveza dentro dessa situação. E eu sei que se você está passando por esse momento mais desafiador, você vai falar, ah, Júlia, você não está na minha pele. Mas eu sim, já senti na minha pele coisas muito pesadas e muito difíceis. Para te falar que existe uma força aí dentro de você que pode te sustentar, que pode te ancorar. Se você abrir os seus olhos para a realidade da vida, que isso é só um momento, que isso é só uma passagem, que isso vai passar, que as coisas vão melhorar se você se colocar nesse movimento. Então, abra o seu coração para a leveza, para a beleza, tente chamar essa energia para a sua vida, tente colocar a leveza nos seus dias, no seu trabalho, nas suas relações, naquilo que é pesado para você. Chama as ajudas, chama a beleza, chama tudo isso e você vai ver como tudo isso vai fluir de uma forma muito mais gostosa. A jornada vai ficar mais leve quando a gente escolhe seguir de forma leve. E o nosso top 5 para esse lugar de transbordamento do feminino é a nossa conexão com Deus, com aquilo que é divino, com a espiritualidade, esse lugar devocional que é parte do feminino e que existe em todas nós, precisa estar aceso, precisa estar ligado, transbordando, pulsando, vibrando. É essencial para a nossa jornada dentro dessa história, dentro dessa vida, essa ponte que existe entre o material e entre o invisível.
Então, é como se estivéssemos amparadas, ancoradas e sustentadas dentro dessa jornada. Quando eu nego isso, quando eu excluo isso, eu passo a viver uma vida completamente material e mental. Então eu corto aqui um lugar que é tão bonito para o feminino, que é esse lugar devocional. Então, aí dentro das suas crenças, dentro da sua religião, é buscar esse caminho de reconexão. E eu vou te dizer, amiga, nos dias atuais, nesse momento em que nós estamos vivendo hoje, é importante que você esteja conectada 100% do tempo. Então, aqui, quando eu acordo, eu estou em conexão. Quando eu vou almoçar, quando eu vou comer, eu estou em conexão, eu estou agradecendo esse alimento que está aqui no meu prato, porque tem gente que não tem o que comer. Então, isso é uma bênção. Eu estou em conexão antes de começar o meu trabalho, eu agradeço a oportunidade de poder servir de alguma forma, de poder contribuir, que Deus possa agir de alguma maneira, que eu seja um pequeno instrumento para tocar um coração para alguma coisa boa na vida de alguém, que eu possa contribuir. Então eu estou em conexão. Quando eu termino o meu trabalho, quando eu termino o meu dia, eu estou em conexão agradecendo, honrando por ter vivido esse dia. Então isso é uma blindagem, mas também é um lugar de doçura, de gentileza com a nossa jornada e com a nossa vida. E aí, tá nesse processo de oração e devoção, conexão, chamando a presença de Deus, chamando essa energia para estar com você, do seu lado, na sua frente, atrás, dentro, fora. Isso te traz paz, te traz relaxamento, te lembra que você não está sozinha, que você não está sozinha. Então, uma mulher em profunda conexão com aquilo que é divino para ela, é uma mulher sagrada, é uma mulher que está ali a serviço de algo maior. E eu desejo que você experimente isso. Me conta aqui nos comentários como que é para você esse campo devocional. E esses foram os movimentos profundos e importantes para que a gente possa acender esse feminino, colocar toda essa beleza aí em direção à vida. E sim, eles precisam de um olhar especial, de um lugar especial. E eu quero saber, me conta aqui nos comentários como que é tudo isso para você. Você consegue sentir esses movimentos acontecendo em você? Me deixa aqui. Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!